Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilos? E aí, investidores? Trabalhando muito, ganhando dinheirinho na bolsa, conseguiram tirar um lucro essa semana? Vamos falar essa semana o que aconteceu, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Sou Joseph Alberto. Nós aqui vamos trabalhar um pouquinho no mercado financeiro, renda variável, com análise no gráfico, tá? Logicamente, vamos falar dos fundamentos das ações e sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que ainda não curtiram o nosso canal, se inscrevam, curtam, ativem o sininho, compartilhem, sejam todos muito bem-vindos. Vocês também são os chefes da Bolsa. Então vamos lá, chefe. O que aconteceu essa semana de importante? Esta semana nós chegamos a tocar o topo histórico da Bolsa. Joseph, o que é topo histórico? É a nossa máxima cotação, nossa última máxima cotação. Então ela está lá, aí o gráfico veio, desceu um período tal, e agora ele foi lá e tocou. Vamos ver isso na prática? Vou colocar aqui para vocês a tela e olhem aí. Aqui nós temos o gráfico da Bolsa Brasileira, tá? O que eu falei de topo histórico é isso aqui, ó. Em agosto de 2024, 26 de agosto, ela bateu a máxima cotação e desceu. E esta semana ela foi lá e deu um toque nessa cotação de novo, na casa dos 137.390 pontos da bolsa, tá? E o que isto significa para a gente investidor? Significa o seguinte, significa que nós chegamos num topo. Isso, para quem não conhece a análise gráfica, isso é um topo, tá? E neste momento, os investidores eles ficam mais cautelosos em sair comprando. Então aqui, ou os institucionais, que são os grandes bancos, os grandes fundos, as pessoas que detêm o dinheiro, ou elas vão romper este topo, ou elas vão realizar os lucros. Então, no nosso caso, que nós somos investidores iniciantes com pouco capital, é o momento que aquelas ações que nós já tivemos um bom lucro, nós começamos a fazer uma realização parcial, tá? Não é para sair completamente da bolsa, porque a gente tem que estar sempre posicionado. Ou um pouquinho comprado e bastante caixa, ou você está com caixa esperando aquela valorização, tá bom? E aí vamos falar do Brasil. Como ficou o mercado brasileiro nesta semana? Nós batemos o topo histórico, muitas ações explodiram, tá? E eu vou falar delas aqui também. E eu quero mostrar para vocês como a paciência faz a diferença no mercado. Eu quero citar um exemplo para vocês aqui, tá? Eu vou colocar uma ação que nós estávamos estudando. E observem como ficou essa ação. Essa ação é Bradesco, tá? Vou colocar aqui os nossos estudos, tá? Nós estávamos comprando Bradesco já tem um tempo, tá? Nós viemos comprando Bradesco nessa região aqui. Aqui a gente achou que ia subir. A gente comprou um pouquinho aqui, não subiu. Veio mais aqui embaixo, nós compramos também. Aí ela ameaçou subir, não subiu, desceu e veio no último estágio, nesse ponto aqui, nessa região aqui. E esta semana, Bradesco explodiu. Só em um dia, ela subiu 16%. Tá? Então, nós estamos comprando Bradesco desde aproximadamente novembro de 2023. Tá? Comprando um pouquinho, comprando mais um pouquinho, pegando dividendo, reinvestindo, até que ela bateu aqui o último fundo em janeiro desse ano, tá? E subiu e a gente não sabe para onde vai. Só sei que a galera tá lucrando, tá? Quem tá com Bradesco, parabéns, tá? E eu recomendo nesse período aqui, ainda mais que a bolsa chegou na sua máxima histórica, recomendo fazer uma realização parcial. Vende um pouquinho e coloca esse dinheiro em caixa para uma nova oportunidade, tá? Levando em consideração que Bradesco não rompeu ainda esse topo prévio aqui, tá? Que foi feito em setembro de 2024. Ainda não rompeu, tá bom? Uma outra ação que nós também falamos e fizemos um bom lucrinho foi Indústrias Kepler, tá?
A gente recomendou ela aqui, ó, por essa região, ok? Deu um gatilho, pessoal que gosta aí, que eu já falei a respeito do martelo, deu um martelinho aqui, começou a subir. Não sei se ela vai chegar nesse topo aqui, tá? Mas é uma boa oportunidade para o longo prazo. Uma outra que a gente falou, mas falou pouco, foi a indústria Marco Polo, tá? Ela fez esse movimento aqui, interessante, deu esse gatilho aqui, tá subindo. Se vai continuar ou não, nós não sabemos. Mas ela tem dado um bom lucrinho aí. E a outra que a gente falou um tempo atrás foi Roxo 34, tá? Nubank fez uma grande subida, tá? E começou a fazer esse movimento de queda. Nós marcamos essa região aqui, tá? 9,36 foi mais ou menos o ponto que a gente estava comentando. Ela bateu e hoje ela está subindo a aproximadamente 29%, tá? Então, para a Bolsa de Valores, isso aí é um bom lucro. E o que esperar desse mercado brasileiro para esta semana? Galera, eu quero dar uma dica para vocês o seguinte: a gente tem que estar observando uma coisa importante, que já tem um tempo que eu tenho estudado isso e tem feito efeito, tá? Tem um termo utilizado no mercado americano que é o seguinte: sell in May and go away. O que isso significa? Na tradução literal, significa o seguinte: que venda em maio e vá embora. Por que isso? Porque até maio é o final de um ciclo de alta, é um ciclo anual, e maio é o final desse ciclo. E coincidentemente, nós já estamos batendo topos históricos no mês de maio. O que podemos esperar? De acordo com os dados históricos, significa que de maio, de junho até agosto, mais ou menos, nós vamos ter um período de correção da bolsa. Então, esse momento é o momento que nós temos que estar mais cautelosos com as compras, comprar ações que são contracíclicas. O que são contracíclicas? Enquanto a bolsa sobe, elas estão caindo. Agora, se a gente entende que a bolsa vai dar uma queda, entende-se também que essas ações vão corrigir. E aí nós vamos falar das ações que eu vejo que para médio e longo prazo elas podem dar um bom resultado para a gente. Vamos olhar? Vou colocar aqui para vocês. Antes disso, eu vou falar também do nosso panorama da semana. Eu dei uma indicação de BB Seguridade, tá? BB Seguridade caiu feio, caiu 9%. É uma ação boa, de bons fundamentos, só que o balanço não veio muito satisfatório e o mercado não aliviou e ela fechou numa cotação bem baixa nesses pontos aqui. Eu entendo que quando ela chegar nessa região aqui de azul, começa a ficar interessante para compra, tá bom? Então, BB Seguridade, a gente deu como recomendação, ainda não está desenvolvendo bem, mas acho que para médio e longo prazo ela vai dar um bom resultado. Uma outra que eu falei no grupo essa semana foi Google, tá? Google essa semana aí caiu 7%, porque parece que o iPhone vai romper o monopólio, vai romper o contrato de fidelidade com a Google. Isso foi um boato que rolou na internet e o mercado ficou meio histérico. Então, o Google deu uma queda. Eu ainda acho que essa região é uma região boa para compra, tá? E se passar dessa região, nós temos este suporte, tá? Que pode segurar, e esta região aqui de compra também, tá? Então, vou até botar um alarme aqui na plataforma, que se um dia chegar aqui, a gente toma providências. Beleza? E a outra que eu falei para vocês foi Prio, PetroRio. Falei aqui, já tenho falado há um tempo dela, nessa região aqui. Ainda não desenvolveu. Mas eu acredito que a bolsa caindo, o dólar sobe. O dólar sobe, ela é uma exportadora de petróleo, tende a valorizar. Sem contar também que o petróleo nosso brasileiro, o Brent, ele está nas cotações mínimas. Então isso qualquer subida pode auxiliar essa ação a dar uma subida e aí a gente vai surfar esse movimento. Beleza? E o que nós temos para o radar dessa semana? Bom, vamos lá. Coloquei aqui
BB Seguridade, tá? Então façam anotações de vocês aí. BB Seguridade é uma oportunidade nessas regiões, tá? BRAP 4, que é a Bradespar. Levando em consideração que Bradespar ela é uma controladora da Vale, então, se Vale sobe, BRAP também sobe. Então, esse movimento aqui, eu acredito que ele vá dar uma subida, levando em consideração que Vale ainda não subiu. A Bolsa bateu esses topos históricos e as principais ações da Bolsa, que é Vale e Petro, ainda não subiram. Tá bom? Isso, por um lado, é bom, porque a gente ainda pode pegar um movimento, mas, por outro lado, é ruim, porque esse movimento pode ser um movimento artificial, um movimento falso. Tá bom? Então, BB Seguridade, BRAP 4, CSNA. CSNA ainda está nesses pontos aqui. Nós estamos de olho nela em 667. Tá bom? Gerdau. Gerdau ainda está nessa região aqui, ó, segurando na onda, talvez esperando a gente para subir, tá? E estamos aqui num bom ponto para a gente comprar Gerdau. Uma outra que eu tenho falado bastante é Klabin. Klabin a gente deu uma entrada aqui, subiu, mas parece que ela vai vir mais um pouquinho, tá? Se ela vier mais um pouco, a gente pode comprar. Olhando aqui no gráfico diário, ela não rompeu o último topo, tá? Então significa que isso pode ser uma continuidade de movimento, tá bom? Vamos aguardar ela durante a semana para ver como ela vai se comportar. Tranquilo? A outra que eu também falei foi Prio, que ainda, ao meu ver, ainda está dando uma oportunidade de compra, tá? Nessas regiões aqui que eu marquei em verde, e os pontos amarelos são os pontos que a gente tem que ter atenção, tá bom? Uma outra ação também é Suzano. Suzano ainda não subiu, tá? É uma empresa de papel e celulose, exportadora, então ela vai se beneficiar com a alta do dólar, tá? E a última é Vale. Vale ainda está no Vale. Oh, meu Deus, que trocadilho horrível, mas tudo bem. Vale ainda está nas suas mínimas cotações. O que isso significa? Que pode ser uma boa oportunidade de compra. Vale ainda não subiu, como eu falei com vocês. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente entrar, principalmente por médio e longo prazo. Tá bom? E aí, agora vamos falar do mercado americano. O mercado americano ainda está muito cauteloso por causa dessas negociações, Estados Unidos, China, Brasil, como é que ele vai ficar nesse meio do caminho, né? Hoje o presidente Lula ele está na Rússia. Como é que o mercado vai se comportar com relação a isso? Quais foram os acordos que foram fechados lá na Rússia? Tem outros países que estão lá, China. Então, como é que os Estados Unidos vai interpretar essa reunião lá? Como é que vão ser as negociações Estados Unidos-China? Então, ainda está tudo muito nebuloso, tá? E aí, eu vou colocar aqui a tela para vocês do mercado americano, tá? Como eu falo que está nebuloso, o mercado fica cauteloso. Então ele ainda não rompeu esse topo aqui, tá? E ele tá 1, 2, 3, 4, já indo por quinto dia no mesmo lugar praticamente, tá? Então o mercado deu uma subida e ficou aqui. Claramente o mercado está aguardando novas oportunidades de entrada. E aí o que a gente pode trabalhar em cima disso no mercado americano? Eu separei alguma coisa que eu já venho falando há um tempo e eu vou deixar aqui para vocês. Uma delas é Apple. Apple fez essa subida linda, desceu, está em uma região de interesse. Aqui tem uma linha de tendência de alta lá de trás, bem antiga mesmo, e está chegando nessa região, tá? Então, Apple para médio e longo prazo eu acho muito boa para compra. Uma outra do setor de varejo é a Amazon. A Amazon está no mesmo lugar praticamente há 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Então, eu acho que a Amazon pode ser uma oportunidade. Se esses acordos vingarem, forem positivos, o mercado americano ele vai explodir. E aí, eu acho que os institucionais eles vão tirar dinheiro do mercado
brasileiro para investir no mercado americano. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse movimento, tá? Uma outra também é a Chevron de petróleo, tá? Tá aqui, tá pelo menos uma, duas, três, quatro, 5 semanas, uma, duas, três, quatro, 5 semanas na mesma região que a gente tem marcado. Pode ser uma excelente oportunidade de compra também. E, por fim, a Google, que está aqui nessa região, uma excelente empresa, praticamente monopólio nessa situação de buscas de conteúdo, tá? E é uma oportunidade para fazer umas entradas. Tá bom, galera? E agora nós vamos falar de criptomoedas. Como foi o mercado de criptomoedas nesta semana? Bom, o Bitcoin já está chegando no topo histórico de novo, tá? O Bitcoin está com bastante força e para quem está investindo em criptomoeda é muito bom, porque o Bitcoin ela é a referência, é a criptomoeda referência das demais. Bitcoin sobe, a maioria das criptomoedas vão subir também. Então vamos olhar aqui o gráfico de Bitcoin. Bitcoin aqui no seu gráfico semanal, tá? Eu vim alertando a respeito dessa região aqui, tá? Que essa região é um vácuo de cotação, principalmente aqui do semanal. Não sei se você percebe aqui que ele bateu um topinho aqui e o outro topo foi só aqui. Aqui nós temos um vazio de cotações, né? O pessoal aí do que gosta do inglês é o chamado de Fairvalley Gap. É um vazio que ficou ordens pendentes. Então, geralmente, o mercado vem buscar essas ordens e o Bitcoin não foi diferente. Chegou aqui, bateu uma, bateu duas, três, tentou subir, bateu a quarta, a quinta vez. Só aqui nós somos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 semanas que nós ficamos aqui com o Bitcoin no mesmo lugar. E agora ele está subindo, alvo nos 109.588 pontos. E aí, Joseph, o que a gente pode esperar do mercado de Bitcoin nesta semana? Eu vou colocar aqui. Eita, peraí, volta. Volta para cá. Vou botar aqui a grade de cotações. Vamos ver o que temos de Bitcoin. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte. Eu coloquei semana passada CKB, tá? CKB, para quem comprou na semana passada, aqui, né? Comprou na abertura. E tá aqui 23%. Parabéns para quem comprou. Tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui agora sim. CKB e a outra foi a Doge. Doge, para quem comprou na semana, mais ou menos aqui, né? Chegou a dar 43% e hoje está 27%. O alvo de Doge seria mais ou menos aqui. Mas vamos aguardar Dogecoin para a semana, tá? E aí, o que podemos esperar das criptomoedas? Bom, como eu falei, o Bitcoin está lá nas suas altas. Isso não é bom para comprar. Por quê? Porque você já está chegando no final da festa. Então, isso significa que é a hora de a gente ficar cauteloso. Mas eu olhei uma ação aqui desculpa, ação, ó, criptomoeda, que eu acho que ainda está em um bom movimento e a gente pode trabalhar ela, que é a Uni, é a Uniswap, tá bom? Vou botar ela aqui para vocês. Uniswap, tá? Tá chegando aqui nesse ponto, deixa eu ajeitar ela aqui para vocês. Agora, Uniswap, tá um ponto aqui que eu já tinha marcado. Ela chegou a dar um gatilho, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco e agora explodiu. Ainda dá tempo de comprar. Com o alvo aqui nessa região daqui de cima, beleza? Se ela bater nessa região aqui, subir, aí dá mais ou menos 124 a 125%, tá? Vai chegar? Não sabemos. O que nós sabemos é o seguinte, que nós estudamos e colocamos o mercado para trabalhar ao nosso favor. Beleza, galera? Essa é a minha pequena contribuição para vocês, tá? Espero que tenham gostado. E para quem ainda não é filiado ao nosso grupo de WhatsApp, vou colocar aqui embaixo a descrição,
ao link de acesso ao grupo de WhatsApp. Lá a gente conversa mais sobre esse mercado de renda variável, fascinante mercado de renda variável, e é a oportunidade que vocês têm para fazer um lucro e tocar a vida de vocês. Tá bom, galera? Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês nesse vídeo, tá? Curta esse vídeo, compartilhem, coloquem aí para o seu colega que gosta de renda variável. E aqui a gente está sempre se atualizando do mercado variável para você ter as melhores oportunidades. Valeu, galera? Forte abraço para vocês. Para quem é mamãe, feliz Dia das Mães, tá? Para quem é papai, vai prestigiar a mamãe, tá? E fiquem com Deus.